Irmãos, eu quero nessa noite compartilhar a palavra de Deus com você, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sempre falo isso, né? Eu busco durante a semana algo para compartilhar com você. E eu continuo lendo o livro de Atos. Eu paro aqui agora em Atos 8, a última mensagem. Eu falei sobre a vida de Estevão, né? Como Estevão foi cheio do Espírito Santo e a importância de sermos cheios de Deus, de seguirmos a direção de Deus. E hoje eu quero parar aqui na leitura de Atos 8, a partir do versículo 26, onde fala sobre a vida de um evangelista, um homem chamado Filipe, que pregou a palavra para um eunuco, né, seguindo a direção do Espírito Santo. Eu vou ler a passagem e depois eu vou pontuar algumas coisas que o Espírito Santo compartilhou comigo, que servem para a edificação e para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. E eu tenho certeza que vai servir para você também. Atos capítulo 8, eu vou ler do verso 26 até o verso 39. Obrigado a todos que estão se tornando membros, aqueles que estão contribuindo, né, ou que vierem a contribuir no Superchat. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele estava lendo Isaías 53, no verso 7 e 8. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O verso 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, começando a partir do profeta Isaías, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Irmãos, então nessa passagem aqui nós encontramos o diácono Filipe,
que depois foi chamado de evangelista. O ministério de Filipe se desenvolve depois do apedrejamento de Estevão, que também era diácono. Então, Filipe foi alguém tremendamente usado por Deus, ele foi cheio do Espírito Santo, e nessa passagem onde ele é direcionado a pregar para um homem etíope, um eunuco, nós aprendemos muitas coisas e são essas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que eu aprendo aqui com a vida de Filipe, com essa passagem específica, é que quando nós servimos a Deus, Ele próprio nos guia e direciona os nossos passos. Quando nós servimos a Deus, Ele próprio nos guia e direciona os nossos passos. O verso 26 diz assim, olha, um anjo do Senhor disse a Filipe, o anjo falou para ele. E o verso 29, o Espírito disse a Filipe. Então, quando nós firmamos um compromisso com Deus, Deus faz uma aliança conosco e Deus guia os nossos passos. Ele é quem dá direção à nossa vida. Deus é quem direciona a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus e você terá um norte. Os caminhos irão se abrir diante de você e Deus apontará qual é o caminho a ser seguido. Às vezes nós ficamos tão duvidosos em meio a decisões que temos que tomar, a escolhas que temos que fazer, escolhas importantes que eu estou falando, que vão impactar a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele guia os nossos passos. Olha o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Olha que tremendo isso. Eu sou o seu Deus e eu te ensino o que é melhor para você. E eu sou quem dirijo o caminho no qual você deve ir. Então, ao servir a Deus, nós temos essa tranquilidade no nosso coração de que Deus nos guiará ao caminho certo. Deus nos fará fazer as escolhas corretas na nossa vida. A primeira coisa que eu entendo aqui, Filipe foi direcionado até alguém para quem ele deveria pregar, porque era Deus falando com ele. O anjo do Senhor falou, o Espírito Santo falou. Então, ele era alguém direcionado por Deus. Você pode ter a sua vida também direcionada pelo Senhor. Apenas entregue o seu caminho a Jesus e Ele cuida do resto. Amém? A segunda coisa que o Senhor ministra aqui ao meu coração. Aquilo que recebemos de Deus na nossa vida é para ser compartilhado com outras pessoas. O que recebemos de Deus na nossa vida é para ser compartilhado com outras pessoas. No verso 31 está escrito, ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Sabe o que estava acontecendo aqui? O eunuco estava lendo a Bíblia. Ele estava lendo o profeta Isaías, ele estava lendo Isaías 53. Mas só que, assim como muitas pessoas, ele não estava entendendo nada. Então, Filipe se aproxima dele e fala assim, e pergunta para ele, você entende isso aí que você está lendo? Ele fala assim, como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Aquilo que Filipe havia recebido de Deus, ele agora estava compartilhando com um homem que Deus queria salvar, alguém que Deus queria transformar. Certamente, no nosso caminho, todos os dias, passam por nós pessoas que Deus quer salvar, que Deus quer restaurar, que Deus quer se revelar a elas. E nós seremos instrumentos de Deus para atingir a vida dessas pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos,
capítulo 10, do verso 12 ao verso 14. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí o verso 14 ele diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que as pessoas vão invocar o nome do Senhor se eles não creram em Deus ainda? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? É preciso crer, e para crer nós precisamos ouvir falar, e para isso alguém tem que falar, alguém tem que se dispor. Se hoje você crê em Jesus, é porque um dia você ouviu falar dele. Alguém falou dele para você, seja num culto, seja numa célula, seja numa missa, em qualquer lugar. Às vezes no seu trabalho, alguém olhou nos seus olhos e disse: Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida. Mas se nós não falarmos, as pessoas não vão ficar sabendo. O que tem acontecido é, muitas pessoas recebem a palavra de Deus, são transformados pela palavra de Deus, mas não passam isso adiante.